apresenta, né? Bom, pessoal, eu queria abrir esse segundo bloco, que a gente vai falar aqui justamente dos retrocessos, né? E das propostas de vocês, os retrocessos aí depois desse golpe de Estado de 2016, e das propostas de vocês aí como candidatos, representantes de candidatos. Bom, sabemos aí que o golpe parlamentar e judiciário foi gestado aí desde 2004, 2005, quando a grande imprensa começou a lançar aí na opinião pública as tais das denúncias de um tal mensalão, de um depósito mensal, que nunca acabou sendo comprovado. E ao que se parece, tudo não passou de um caixa 2, que era muito normal, mas no caso serviu para construir, né, esse ataque ao lulismo, ao PT, que apesar de várias críticas, né, que a esquerda possa ter ao lulismo, foi um período de muitos avanços sociais, né, indiscutíveis avanços sociais também, né, e num momento de crise econômica mundial, em 2008, né, em que não dá mais para dividir aquele bolo que está crescendo para todos, que é preciso tirar mesmo de alguns, o lulismo, diante daquela conciliação de classe, não pôde, né, se manter com forças, né, e perdeu o apoio popular. O golpe, o grande empresariado brasileiro não queria pagar pela crise econômica, enfim, queria passar reformas trabalhistas, antirreformas previdenciárias, né, retirar direitos dos trabalhadores para evitar seu prejuízo com a crise econômica mundial. Enfim, muitas perdas de direitos sociais desde então, né, com o governo interino do Temer, né, um governo não eleito, sem representatividade, que passou goela abaixo da população em medidas extremamente antipopulares. E eu elenco aqui alguns retrocessos do golpe, né, a PEC dos gastos, né, ou seja, um limite para os gastos públicos, né, durante 20 anos, que com o aumento da população, a inflação, enfim, vão causar claramente a diminuição de investimentos públicos, sociais, né? Essa nova lei trabalhista, né, que enfraquece os sindicatos, né, libera a terceirização indiscriminada, né? Enfim, abaixa os salários de uma maneira geral para supostamente aumentar o emprego, como aconteceu na Espanha, né, há uns anos atrás, que entrou em forte recessão diante desse método de emprego, né, de aumento do emprego no meio da crise econômica, né, o declínio do crédito rural, né, a flexibilização de práticas de semi-escravidão no campo, né, enfim, tudo isso em nome de uma caça indiscriminada à corrupção, né, que teria sido inventada pelo PT, enfim. Diante disso, especialmente dessa questão da PEC do... Tudo bem, pessoal? Bem-vindos. Estou vendo o pessoal da UJC. Eu estou elencando aqui alguns retrocessos do golpe, depois eu queria que vocês falassem a respeito. E depois você se apresenta. E o seu projeto aqui. Bom, houve um sério desmonte dos programas sociais, né, Bolsa Família, né, que foram colocados em traves, a Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, né, fim do Farmácia Popular, fim do Ciências Sem Fronteiras, enfim. Congelamos, como eu disse, o gasto público durante 20 anos, né, uma ameaça aos serviços universais de educação, saúde, etc. Uma abertura do pré-sal, do riquíssimo pré-sal, né, a petroleiras estrangeiras, né. O Temer chegou a colocar o Nelson Silva, ex-consultor da Shell, na liderança da Petrobras, né, uma ameaça à nossa soberania nacional. Uma reforma do ensino médio autoritário, o fim da filosofia e da sociologia, né, a retirada do termo identidade de gênero, de orientação sexual, né, enfim. Colocada no Banco Central do Ilan Goldfein, né, economista-chefe do Itaú. Na saúde, Ricardo Barros, ligado ao plano de saúde. O Alexandre Moraes, né, ex-advogado do PCC no STF, enfim. Foi liberada a venda de terras a estrangeiros, né, uma coisa que a Dilma havia vetado pouco antes de ser derrubada.
né? Liberada a base de Alcântara, está em negociação para os Estados Unidos, né? Uma base importantíssima, geoestratégica. Convite militar perigosíssimo para os Estados Unidos fazerem exercícios na Amazônia, né? A FUNAI destroçada, fim da autoridade de demarcação pela FUNAI, né? Indiciamento de indígenas, de antropólogos, enfim. Banco do Brasil, quilombolas. Banco do Brasil fechou 400 agências, Caixa 130, 18 mil funcionários desempregados, né? Terceirização restrita, que eu já falei. Reforma da Previdência, que tende a impedir a aposentadoria de milhões de trabalhadores. E, enfim, um aumento geral do custo de vida, do gás, dos combustíveis, da luz, que reflete no aumento dos alimentos, né? Que já é um problema desde 2008 com a crise econômica, que foi também uma crise de preço dos alimentos, é bom lembrar disso, né? Chegamos em 2009 a 1 bilhão de famintos no mundo. Essa foi a evolução capitalista, né? Em 200, 300 anos, conseguimos esse recorde de 1 bilhão de famintos em 2009. Então, diante de todos esses retrocessos sociais do golpe, desse realinhamento com o imperialismo da nossa política externa, né? Desse ataque à Previdência, ao trabalho, à saúde pública e à educação, eu queria continuar conversando com vocês no bloco 2, 3 e 4, justamente sobre trabalho, sobre educação e saúde e sobre relações internacionais. Mas antes, o Caio teve um problema, chegou agora, queria que ele se apresentasse, representante do PSOL, candidato a deputado federal, que ele desse umas palavras sobre a trajetória dele e sobre o seu projeto político partidário. Caio, por favor. A gente está fazendo mais ou menos 7 minutos, não é nada muito formal, mas mais ou menos isso, para depois ter tempo da gente conversar. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Caio, eu sou recém-integrado no PSOL, né? A esquerda marxista, que é a corrente da qual eu faço parte, esteve no PT até o início de 2015 e nós ingressamos no PSOL formalmente no início de 2017. Mas já fui candidato a vereador pelo PSOL em 2016. Né? Se for para falar da minha trajetória, comecei no movimento estudantil, fui do DCE da Unesp, da FATEC, fui diretor da União Estadual dos Estudantes, depois na rede estadual como professor, fui conselheiro da PUESP. E ajudei a organizar e a fundar o movimento das fábricas ocupadas, que é um movimento importante que ajudou trabalhadores a ocuparem as fábricas, tomarem elas dos patrões e organizar a produção, colocar as fábricas para funcionar sob o controle dos trabalhadores. Isso foi um movimento importante que envolveu algumas dezenas de fábricas no Brasil e que teve uma repercussão internacional importante. É um movimento que organizou um encontro de fábricas recuperadas pelos trabalhadores, aliás, 2 encontros desses na Venezuela, em 2005 e em 2007, e um movimento do qual eu fiz parte e os militantes da esquerda marxista fizeram parte. Hoje, o bastião que sobrou disso, depois de um ataque que esse movimento sofreu durante o governo Lula ainda, em 2007 principalmente, e nos anos seguintes, hoje o bastião que sobrou desse movimento é uma fábrica que fica próxima a Campinas, na cidade de Sumaré, chamada Flasco, que é uma fábrica que segue sob o controle dos trabalhadores, reivindicando a sua estatização sob controle operário. E a gente se apresenta nessas eleições, né? A esquerda marxista lança uma série de candidaturas. Aqui em São Paulo, eu estou cumprindo essa tarefa, que são candidaturas que a gente chama de candidaturas contra o sistema e pela revolução socialista. A proposta que a gente apresenta, a gente entende que hoje a sociedade, a gente está vendo aí que a burguesia, a classe dominante hoje, ela não gostaria de ter hoje uma prospecção eleitoral que está se desenhando, né? Ela preferiria um Alckmin hoje em primeiro lugar, ou quem sabe uma Marina Silva, ou um Meirelles, mas ela não queria um Bolsonaro e um Haddad, mesmo o Ciro Gomes, né? Acontece que o que a classe dominante, que controla as regras eleitorais, a classe dominante que controla os investimentos, né, que determina para onde
vão os investimentos e, portanto, que determina em grande parte o resultado das eleições, que controla os meios de comunicação, né? Aí incluso no setor dominante, talvez, da burguesia, a Rede Globo, né? Não conseguiu ter o que esperava, porque a realidade trouxe uma polarização social que é uma expressão da luta de classes que coloca, na verdade, um sentimento de não identificação nenhuma mais com o sistema de representatividade que a gente tem hoje. E a nossa proposta política é dialogar com esse sentimento. Então, a gente não é que a gente vai chamar o voto nulo ou que a gente vai boicotar as eleições, mas a gente intervém no campo eleitoral dialogando com esse sentimento que está contra tudo que está aí, né? A gente entende que o crescimento do Bolsonaro hoje não é um crescimento que acontece porque existe uma legião de 30% do eleitorado brasileiro que é a favor das ideias retrógradas e reacionárias que o Bolsonaro defende. A gente entende que tem uma grande parcela hoje de gente que está votando no Bolsonaro porque está contra tudo que está aí e vê no Bolsonaro uma forma de expressar esse protesto, um voto de protesto, digamos assim. Então, a gente acha que o Bolsonaro hoje cresce porque à esquerda não foi desenvolvida uma alternativa que pudesse representar um voto de protesto, ou que pudesse representar um voto contra tudo que está aí, né? Mesmo o candidato do meu partido, o Boulos, ele começou agora, faz 10 dias, a se colocar como um candidato contra o sistema, né? Mas a gente entende que não basta só dizer que é contra o sistema, é necessário, quando se é perguntado se vai governar com os bancos, não responder, sim, claro, temos só que controlar as taxas de juros. Não, é necessário responder, não, nós não temos que governar com os bancos. Os bancos são inimigos do povo. Os bancos são os que controlam o sistema. Se a gente quer fazer um governo que possa resolver a crise do ponto de vista da classe trabalhadora, a gente tem que enfrentar os bancos, e um governo dos trabalhadores, um governo socialista, deveria estatizar os bancos no Brasil hoje e colocar eles sob controle dos trabalhadores. Então, tem 2 minutos, é isso? Então, a nossa proposta ela vai nesse sentido. É uma proposta de ter nas candidaturas proporcionais algo que nos parece falta nas candidaturas majoritárias, ou seja, um discurso de ruptura com o capital. Então a gente propõe estatização do Banco de Decretação do monopólio estatal do comércio exterior, a estatização de todas as empresas públicas que foram privatizadas, ou seja, um governo de ruptura com o não pagamento da dívida pública interna e externa e a destinação desse dinheiro para as áreas sociais, para estabelecer saúde pública universal, educação pública gratuita para todos em todos os níveis, da creche à pós-graduação. Ou seja, um governo de ruptura. A nossa proposta é essa e a gente busca fazer isso, ou seja, uma proposta um pouco mais no espectro, um pouco mais à esquerda dentro do PSOL mesmo, inclusive.